Muito bem, nós estamos aqui nesse quarto vídeo preparatório para a primeira VA e vamos responder algumas questões de uma prova que foi aplicada no primeiro semestre de 2009, tá? Na primeira VA do primeiro semestre de 2009. Tem questões aqui, como na própria lista de revisão, que ainda não foram discutidas em sala de aula, mas a gente vai respondê-las assim mesmo e eventualmente vão servir como prática para os assuntos que ainda vão ser discutidos em sala, e não para essa primeira VA. Então, essa primeira questão é uma delas. Acerca da tributação no Brasil e de seus efeitos sobre os consumidores e produtores, identifique abaixo a afirmativa falsa. Primeiro, a carga tributária é extremamente elevada se comparada de países com o mesmo nível de renda per capita. Gente, isso é uma verdade que eu acho que todo mundo sabe. O Brasil realmente, infelizmente, tem uma carga muito elevada e isso torna o nosso produto muito pouco competitivo quando comparado com os países concorrentes. Segundo ponto, o ônus da tributação sempre recai mais pesadamente sobre os produtores ou vendedores. Questão de VOF, gente, ou de identificar uma falsa, que tem a palavra sempre, geralmente está errada, tá? Então, o ônus da tributação recai mais pesadamente sobre produtores ou vendedores. Isso não é sempre a verdade, muitas vezes o ônus acaba recaindo sobre os consumidores, principalmente para os bens cuja demanda é inelástica, como a gente viu na resolução do exercício anterior. A baixa elasticidade da demanda por cigarros faz com que o ônus da tributação recaia sobre os consumidores. Isso também é uma frase verdadeira e reflete também o mesmo aspecto que foi discutido na resolução do exercício. Questão D. Parte expressiva da tributação nacional vem de impostos indiretos, que são regressivos e que frequentemente incidem sobre produtos com a demanda inelástica. Isso daqui é uma verdade, tá? Então, aqui é verdade, isso daqui é verdade, isso daqui é verdade. Então, o que é mentira é que o ônus da tributação sempre recaia pesadamente sobre os produtores e não sobre os consumidores. Então, essa é a afirmativa falsa. Vamos para a questão 2. O segmento da ciência econômica que examina o funcionamento da economia como um todo e o efeito global das decisões coletivas. Ora, aqui, economia como um todo e decisões coletivas deve nos remeter à macroeconomia, tá? Então, a macroeconomia é essa parte da ciência que se dedica a estudar o consumo agregado, o investimento no país, o nível de desemprego, a renda geral da população e assim vai. Questão 3. Suponha uma parcela significativa da população do Iraque tenha morrido nos combates que ocorreram com a invasão americana e que aquela economia trabalhasse com pleno emprego de fatores até aquele momento. No diagrama da FPP, as mortes de iraquianos implicariam... Ora, gente, aqui a gente tem que desenhar um diagrama e reconhecer que, do ponto de vista econômico, aquelas pessoas que são assassinadas, eles são recursos econômicos, né? É claro que a gente lastima a perda de vidas humanas mais do que a gente lastima a perda de uma ferramenta. Mas do ponto de vista da economia, o efeito que a gente tem com o falecimento de tantas pessoas é semelhante ao que a gente teria com a perda de materiais e de fábricas e de ferramentas. Portanto, a gente tem uma queda na quantidade máxima que poderia ser produzida do bem X, uma queda na quantidade máxima que poderia ser produzida do bem Y. Então, toda a curva da fronteira de possibilidade de produção se desloca para baixo em direção a esse ponto de origem aqui do gráfico. Então, o deslocamento da FPP para baixo para um ponto mais próximo à origem do gráfico, tá? Pois bem, empresas que dependem do aço como insumo para a construção civil esperam uma expressiva queda nos preços nos próximos meses. Ora, se você regularmente compra aço e você espera que daqui a alguns meses o aço vai ficar mais barato, você pode muito bem parar de comprar agora e esperar que ele caia o preço, desde que você tenha um estoque para conseguir manter a sua produção normalmente. Então, tudo mais constante, isso tende a causar uma queda na demanda por aço hoje, resultando em uma queda no preço do equilíbrio de aço já nas próximas semanas. Portanto, uma expectativa de queda no preço já tende a provocar queda na demanda e, com isso, queda no preço ainda hoje. É o caso das profecias autorrealizáveis, né? Se todo mundo acredita muito num determinado fato econômico, ele tende a acontecer. A questão 5.
Qual dos impactos abaixo é mais provável de ocorrer se houver uma retração na demanda e uma expansão na oferta de produtos alimentícios? Ora, então aqui é uma retração na demanda e uma expansão na oferta. Então vamos lá. Se a gente tiver aqui preços e quantidades, vamos registrar a oferta, vamos registrar aqui a demanda, e agora a gente vai fazer uma retração na demanda, é uma queda, portanto, um deslocamento para a esquerda na demanda. Isso aqui tenderia a provocar queda de preço e queda de quantidade. Só que a gente tem ao mesmo tempo uma expansão na oferta. Então aqui a gente tem uma oferta se deslocando para a direita. Ora, a oferta por si só tenderia a provocar uma queda no preço e um aumento de quantidade. Então, ambos efeitos tendem a reduzir o preço. Agora, um deles tende a reduzir quantidade e o outro tende a ampliar quantidade. Então, a gente tem certeza que haverá uma queda no preço de equilíbrio. A gente não tem certeza se esse novo ponto de equilíbrio está um pouquinho à direita do anterior ou um pouquinho à esquerda do anterior. Isso vai depender de qual deslocamento foi mais expressivo. Então, vamos para a questão... passamos direto aqui. Vamos para a questão 6. O preço da água mineral subiu 10% no último mês. Como resultado, a quantidade demandada de refrigerantes subiu 20%. A elasticidade de preço cruzada da demanda por refrigerantes em relação ao preço da água mineral é... Bom, aqui a gente está falando de dois bens. Então, a gente está falando de uma elasticidade daquelas que ainda não foi discutida em sala de aula. Chama elasticidade preço cruzada. Então, essa questão não vale para a primeira VA, mas, de toda forma, a solução dela vai ser explicada aqui. Variação percentual de quantidade de um determinado bem provocada por uma variação percentual no preço de outro bem. Então, a gente está falando aqui de bens que estão associados na forma de complementariedade ou de substituição. Ora, quando a gente pensa em água mineral e refrigerantes, é óbvio que eles são substitutos, né? A pessoa vai se refrescar ou com sorvete, ou com refrigerante, ou com água mineral. Então, aqui no nosso exemplo, o preço da água mineral subiu 10%. A gente vai registrar aqui embaixo mais 10%. E em cima, a gente vai ver quanto que caiu. A quantidade demandada de refrigerante subiu 20%, mais 20%. Então, a resposta foi mais que proporcional, portanto, é elástica. A gente já teria só essas duas opções. Esse resultado vai dar mais 2, né? Os dois estão indo para cima. Então, mais 2 elástica e esses dois bens são substitutos. A resposta é a letra A. Vamos para a questão 7. Os dirigentes do Itaquaquecetuba, time de futebol de São Paulo, estabeleceram em R$ 30 o preço do ingresso para a partida semifinal do módulo D do Campeonato Paulista. Resultado: 200 pessoas compareceram ao estádio, apesar de 15 mil ingressos terem sido colocados à venda. Gente, está claro aqui que a quantidade ofertada foi muito maior do que a quantidade que foi buscada a mercado. Então, na hora que a gente registra isso num diagrama de demanda e oferta, as quantidades ofertadas tendem a ser muito maior do que as quantidades demandadas quando a gente está falando de um preço que está alto demais. Um preço alto demais tende a fazer com que os vendedores ou os ofertantes ficam muito felizes, mas os compradores ou demandantes ficam muito tristes. Então, ao estabelecer um preço aqui de R$ 30, o que a gente observa é que esse preço é alto demais, tal que há uma grande oferta, mas a quantidade demandada é muito pequena. Com isso, a gente consegue concluir que o preço de equilíbrio para aquele espetáculo é inferior a R$ 30. Então, a resposta é a letra C. A gente vai fazer uma pequena pausa e retoma daqui a pouco. Bom, retomando aqui, vamos para a questão 8. Né? A gente acabou de responder a questão sobre os preços dos ingressos no futebol e agora vamos para a questão 8. Como gerente de uma loja, você se depara com duas opções para tentar ampliar o faturamento, ou seja, a receita total da loja. Ou realizar uma produção e vender os produtos 20% mais baratos, ou elevar gradualmente os preços em 20%. Então, para saber se você deve aumentar ou reduzir os preços, você precisa ter uma noção de quanto que os consumidores vão reagir a esses preços.
Ora, aqui ele está dizendo que a elasticidade de preço da demanda pelos produtos é de -1. O que significa isso? Significa que se a gente colocar na fórmula aqui, a variação percentual de quantidade em resposta a uma mudança de preço vai ser da mesma magnitude. Se esse resultado aqui dá -1, a gente poderia passar o denominador para o outro lado da equação com sinal trocado. Então, o que for feito no preço vai ser compensado por uma mudança na mesma magnitude de quantidades. Então, nesse caso, abandonar ambas opções por serem inúteis no caso desses produtos. Se o produto tem elasticidade de preço -1, nem promoção, nem elevar o preço vai conseguir fazer com que o faturamento suba. Tá? Pois bem, vamos para a questão 9. Considere as seguintes políticas públicas almejando desestimular o mercado de drogas entorpecentes ilegais. Em cada caso, considere o impacto das medidas sobre a demanda e sobre a oferta e avalie se as medidas serão bem-sucedidas do ponto de vista econômico. Então, a primeira é uma ampliação nos esforços de combate ao tráfico, dificultando a entrada de entorpecentes no Brasil. E a segunda é uma ampla e duradoura campanha publicitária e de educação nas escolas para evitar que novos cidadãos se tornem usuários. Quando a gente vai registrar a demanda e oferta por drogas entorpecentes, o que a gente tem que estar sempre atento é que a demanda por drogas entorpecentes é extremamente inelástica. Ou seja, as pessoas que são viciadas em drogas entorpecentes, elas estariam dispostas a pagar o preço que for necessário para ter aquele bem. Então, eu vou desenhar aqui 2 vezes o mesmo mercado para a gente registrar e comparar as duas políticas. Tá? Então, aqui estão as demandas, quase retas, né, bastante inelásticas, e a oferta. Pois bem, no primeiro caso, uma ampliação nos esforços de combate ao tráfico. Isso seria reduzir a oferta. Observe o que acontece se você reduz a oferta. Se você consegue efetivamente tornar mais cara, mais arriscada a operação dos traficantes, eles têm custos mais elevados. Com isso, o preço que eles vão acabar cobrando por essas drogas é mais alto. Agora, como a demanda é muito inelástica, a maioria dos consumidores vão continuar comprando isso. A queda em quantidade é muito pequena. Agora, há na verdade um aumento de preço das drogas entorpecentes e uma pequena queda na quantidade. Mas o faturamento total do traficante tende a aumentar. A sua atividade fica mais arriscada, mas ele tem mais lucros, digamos assim. Ora, nesse caso aqui, essa política, se tomada isoladamente, ela pode, na verdade, estimular a que novos traficantes entrem nesse mercado. Pois bem, vejamos o que acontece se a gente, em vez de continuar com a política tradicional de apenas combater o tráfico, se a gente começa a informar os nossos jovens, desde muito cedo, os malefícios da droga. Com isso, a demanda se deslocaria para a esquerda e não a oferta. Com isso, a gente teria uma queda no preço e uma queda na quantidade. Então, com esse tipo de política, a gente consegue reduzir a lucratividade do traficante e reduzir a sua quantidade total vendida. Portanto, essa política aqui, ao meu ver, e sob o ponto de vista econômico, ela parece ser aquela que a gente ainda precisa investir mais em países como o Brasil. Bom, nós vamos completando aqui 13 minutos de vídeo. Só faltaria essa questão 10, né? Pois bem, nessa questão 10 aqui, a gente tem o caso de incidência de impostos. Então, vamos ressaltar mais uma vez que esse tipo de questão não vai cair nesta primeira VA, mas a solução dela ocorreria da forma como a gente vai mostrar. Considere o governo de um pequeno país que pretende criar um imposto para financiar políticas eficazes de combate à dengue, à febre amarela e à malária. Os gráficos abaixo registram o impacto da criação desse imposto em 2 mercados. O primeiro refere-se a um imposto lump sum de 10 centavos sobre o consumidor de telefonia fixa, então sobre cada ligação local que se faz. E o segundo a um imposto lump sum de 80 centavos sobre o consumidor de mercado de peças de vestuário. Ora, vamos ver do que se trata aqui. Primeiro,
ambos casos, a gente tem deslocamento da demanda para a esquerda, que a gente está cobrando o imposto sobre o consumidor desses bens e não sobre o produtor desses bens. Mas vejamos o que acontece. Um detalhe também. Quando a gente chama imposto lump sum, a gente está falando que ele é de um valor fixo monetário e não numa porcentagem, como a gente costuma ver na vida real. Na vida real, a gente costuma pensar a alíquota do ICMS é de 18%, a alíquota do imposto de renda é de 27%. São sempre valores em porcentagem. O imposto lump sum ele é um pouco mais simples de se analisar na economia, portanto, a gente usa para exercícios de sala de aula. Então, suponha que a gente tenha um imposto de 80 centavos sobre este mercado ou um imposto de 10 centavos sobre esse mercado. Observe aqui que, em ambos casos, o imposto incide sobre o consumidor e que, portanto, a demanda se desloca para a esquerda. Quando é criado um imposto, antes você tinha um único preço, que era pago pelo consumidor e que ficava com o produtor. Na hora que se cria o imposto, o preço final que é pago pelo consumidor é diferente do preço que fica, do valor que fica na mão do produtor, porque ele tem que recolher uma parte de impostos. Então, nesse mercado aqui, em que a demanda é mais elástica, a gente observa que uma parcela maior do imposto ficou na mão do produtor ou de vendedor. Por quê? Porque ele antes recebia R$ 5,50 por cada unidade vendida, ele passou a receber 5. Então, ele perdeu aqui 50 centavos em cada unidade vendida. O consumidor antes pagava R$ 5,50 e passou a pagar R$ 5,80. Então, ele passou a pagar apenas 30 centavos a mais em cada unidade comprada. Assim, a maior parte do ônus ficou com o produtor. E nesse outro caso aqui? Ora, nesse outro caso aqui, a gente observa que houve o contrário. Como a demanda é muito inelástica, antes você tinha um preço de 20 centavos por ligação. Com a criação do imposto de 10 centavos, o consumidor passou a pagar 28, enquanto o produtor ficou só com 18. Então, o produtor ou vendedor perdeu 2 centavos, enquanto o consumidor perdeu 8 centavos. Lembrando sempre que há a criação de imposto, o que antes era um preço único, pago pelo consumidor e que ficava com o produtor, passa a ser um preço mais alto na mão e pago pelo consumidor e um valor mais baixo efetivamente ficando na mão do produtor. Então, há uma bifurcação do preço para o que é pago pelo consumidor ser diferente do que é recebido pelo produtor, e essa diferença de 10 centavos é o imposto. Então, descendo aqui só para ver as perguntas, ele diz: em qual dos mercados a estratégia tributária parece recair mais sobre o consumidor? Então, é no primeiro, não tem dúvida quanto a isso. E a resposta, por que você vê isso, é porque aqui a demanda é mais inelástica. A gente vê que ela está mais inclinada, portanto, o consumidor tem menos poder de barganha e estaria disposto a comprar o bem, ainda que ele ficasse muito mais caro. E a segunda questão, em qual dos casos o governo arrecadará mais? Ora, para isso a gente tem que ver o valor da alíquota, aqui é de 80 centavos, o valor do imposto é de 80 centavos, e eram, no final, depois da criação, 50 mil unidades negociadas. Então, 50 mil vezes 80 centavos vai dar 40 mil reais. Nesse segundo caso, a alíquota é de 10 centavos e são 100 mil unidades negociadas. Então, a gente arrecada 10 mil. Nesse caso aqui, a gente tem que o segundo mercado permite uma arrecadação mais expressiva. E se deve mais ao fato de que aqui você tem uma alíquota de 10 centavos e 100 mil unidades, e aqui você tem 80 centavos, portanto, um valor muito maior por unidade e uma quantidade de 50 mil unidades. Bom, com isso a gente resolve todas as questões e desejo a todos uma boa preparação para a avaliação. Lembrando que questões de elasticidade de preço que não sejam relativas à elasticidade de preço da demanda ou elasticidade de preço da oferta, então elasticidade da renda, elasticidade de preço cruzada, não fazem parte das matérias para essa primeira VA. E por outro lado, a gente
resolver as questões aqui mais para satisfazer a curiosidade, mas não serão cobradas nessa primeira prova. Até logo e um abraço.